Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Bendito seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. Que o Senhor se compadeça dos teus filhinhos nesta manhã e que o Senhor venha com seu bálsamo, Senhor. Aleluia. Espargir sobre nós, ó Deus. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, aqueles que hão de acompanhar os estudos da sua santa palavra, ó Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor nos preparou este dia maravilhoso. Ah, o Senhor preparou para nós, ó Pai, essa bênção.
Deus. Digamos amém. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Paz seja convosco. Amém? Vamos estar em pé. Como diz, põe-te em pé. Em pé 2 vezes, né? Aleluia. Oh, glória. Deus tem uma palavra aos nossos corações, mas antes disso, vamos louvar a Ele com o hino 36 da harpa cristã, onde diz: os passarinhos e as belas flores querem nos encantar, mas são vãos terrestres esplendores, não é? Como diz o hino de número 36. Então nós vamos louvar Ele em nome de Jesus. Aproveite e dê uma paz do Senhor para o seu vizinho aí, a paz de Cristo Jesus. Aleluia, que Deus abençoe. Ai, Deus. Irmão, no mundo não tem paz não. No mundo as pessoas, se puder tirar o couro, né? É raro aqueles que não, mas a maioria, se puder tirar e passar você para trás, te amaldiçoar e tomar o teu lugar, é isso que eles querem. Mas aqui no povo de Deus é a paz de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você prospere, que você seja feliz em tudo, em corpo, alma e espírito. É assim que nós desejamos para os nossos irmãos. Por quê? Porque nós sabemos que Jó, enquanto estava orando naquele dia, depois de o Senhor falar com ele, enquanto ele orava pelos amigos, desejando as bênçãos pelos amigos, para os amigos, Deus trabalhava e mudava o cativeiro dele. Então, quando você ora pelo seu irmão, no seu decorrer da semana apareceu alguém, você lembrou de alguém, e você começa a orar por essa pessoa, pode ter certeza que as bênçãos de Deus estão acompanhando a sua vida. Aleluia. Vamos louvar esse hino número 36? Aleluia. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, ó, quando é que eu vou? Aleluia. Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Olha para ela assim. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa. Que coisa linda! Eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Aleluia. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Aleluia. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. Aleluia. É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei. Aponta o irmão e diga assim para ele, ó. Mas
mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Enquanto isso, sua vinda aguardo eu, cantando, meu lar do céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Oh, aleluia, Jesus. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores. Aleluia. Eita, que maravilha. Fecha os teus olhos por um instante. Olha esse lar maravilhoso. Ruas como que de ouro. As ruas não são de ouro, são como que de ouro. Porque o que tem aqui não tem lá. Isso lá é tudo coisa nova. Então João está escrevendo para nós em Apocalipse: as ruas é como que de ouro. Coisa mais linda. O rio da vida, olha que coisa maravilhosa. Os palácios, as casas, oh glória, oh glória. O Senhor, aleluia, com aquele brilho radiante, onde essa cidade não precisa de luz, porque o Senhor é a própria luz. Oh, que maravilha! E nós estando lá, nossos corpos saudáveis, bendito seja o Senhor, alegres, e dizendo-nos uns aos outros: vencemos, vencemos através do sangue de Jesus. Alegremo-nos, oh, aquela alegria eterna, glória a Deus, bendito seja o Senhor. E vamos olhar e ver nossos filhos, ver as pessoas que amamos, aleluia. E lá não haverá relacionamento marido e mulher, porque seremos como os anjos, estaremos para sempre com o Senhor. E Ele diz, aleluia, oh, venho sem demora, e comigo está o meu galardão, oh, aleluia, para retribuir aqueles que foram fiéis e são fiéis até o fim. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Me desculpe as montanhas de Minas Gerais, que são as coisas mais lindas. Me desculpem o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Me desculpe o Havaí. Me desculpe aquelas águas cristalinas. Me desculpem, mas eu contemplo o meu lar. Aleluia, nós contemplamos o nosso lar, que é infinitamente mais bonito, oh glória, muito mais bonito do que toda a paisagem, seja da natureza ou não. Oh, nós contemplamos o nosso lar celestial. Ó Deus, mais uma vez eu repito, Senhor, o que pedi na oração. É fato, ó Pai, que o acusador e o tentador sempre nos tentará, mas é fato também que o Senhor livra da tentação. Por isso, livra os teus filhos da tentação. Livra-nos de todas as tentações, ó Pai. Não nos deixem, Senhor, cair, ó Deus, nas tentações e no laço do inimigo. Livra-nos através do teu sangue e nos dê, Senhor, vitória para continuarmos, ó Pai, galgando, Senhor, as promessas gloriosas que somente o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tome o seu assento. Oh, bendito seja o Senhor. Aleluia. Como Deus é bom, né, irmãos? Deus seja louvado, né? Aleluia. Nós vamos dividir nossas classes
Os adultos, nós vamos estudar o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, né? E antes disso, eu vou orar, caso tenha algum irmão que trouxe as suas primícias, eu vou orar para abençoar. Deus, caso tenha algum irmão aqui ou alguma irmã que trouxeram as suas primícias, eu oro abençoando agora e consagrando como oferta e movendo como oferta movida, Senhor, diante de Ti, que o Senhor continue prosperando e abençoando as obras dessas mãos. Guarda a vida desses irmãos e dessas irmãs. Honra-os segundo a Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se tiver alguém, dá um sinalzinho para o Juninho, ele vai até você, enquanto nós vamos dividir nossas classes. Então vamos lá, as crianças, os jovens vão estar dividindo hoje, ok. Os jovens então também já vão para as classes, as crianças com a tia Marília ali. Glória a Deus. Os jovens com as classes, tem alguns dos nossos irmãos de quarentena ainda, né? Mas daqui a pouco eles estão conosco aí, né? E nós vamos abrir aqui no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Glória a Deus. Livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Oh, aleluia. Algumas pessoas que vão estar acompanhando este estudo pela internet, se eu fosse você, eu chamaria a sua mulher aí. Ou se a esposa está acompanhando, chama o seu esposo, porque hoje o Senhor vai tratar no relacionamento marital de marido para com mulher. Aleluia. Deus seja louvado. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Aleluia. Acharam aí o livro? O livro. E nós vamos ler ele primeiramente, né? Do capítulo 1 até o capítulo 2 e versículo 2. Por enquanto, essa vai ser a nossa primeira parte do nosso estudo hoje. Do Cantares capítulo 1 até o capítulo 2 e versículo 2. Amém? Aleluia. Dá um glória a Deus aí, vamos ver. Aleluia. O povo de Deus quanto mais glória a Deus, mais poder. E Abraão cresceu na fé dando glória a Deus. Então vamos lá. Cântico dos Cânticos de Salomão. Capítulo 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que o do vinho, não é sem razão que te amam. Eu estou morena, formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume.
O amado é para mim um saquitel de mirra, posto entre os meus seios, como um racimo de flores de hena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os da pomba. Como é formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de ciprestes. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Aleluia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu imagino nesta manhã que muitas irmãs vão dar glória a Deus e aleluia. Porque o livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, né? É um livro que fala-nos a respeito do relacionamento do marido para com a esposa. Então eu vou ler uma introdução para nós irmos acostumando com o livro de Cantares. Amém? Então, escrito há mais de 900 anos, antes de Cristo, Cântico dos Cânticos tem sido um livro que auxilia o homem e a mulher na questão sexual do casal. Infelizmente, a igreja cristã ficou, e a maioria ainda continua, com um grande tabu na questão sexualidade. Isso aí vem de eras. Deus inspirou a Salomão e a sua mulher Sulamita para nos abrir os olhos. Refiro-me aos casados, né? Ou aqueles que um dia irão se casar. Para nos abrir os olhos e vivermos o melhor do casamento na área sexual. Ainda sobre o livro de Cantares, bem como a sua interpretação, por muito tempo, tanto judeus, né, os judeus interpretavam e interpretam ainda de forma alegórica, dizendo que o livro de Cantares é o relacionamento de Deus para com o povo de Israel. E também muitos cristãos interpretam também esse livro de forma alegórica, dizendo que Deus, que Jesus é o esposo e a igreja é a esposa. Isso é fato. Só que nessas interpretações alegóricas, algumas passagens do livro até dá para se extrair de um ou outro texto, e através da hermenêutica, né, que é a ciência que analisa o texto e o contexto, e trazer uma revelação cristocêntrica. Porém, falando do livro como um todo, fica muito mais difícil através da exegese, que é a ciência que extrai do texto a interpretação tal qual ela é. Então, através da exegese é difícil interpretar o livro de Cantares de forma alegórica, porque vai falar de seios, vai falar do órgão sexual masculino, do órgão sexual feminino. Então vai ficar difícil de trazer como sendo Cristo e a igreja, e como sendo Deus e a nação de Israel. Então Deus ele se preocupou e se preocupa com a sexualidade de cada casal. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Então, por que o livro em si, por si só, não dá para interpretá-lo num todo com a linguagem alegórica do relacionamento de Deus, né? Ou do relacionamento de Cristo com a igreja e de Deus para com Israel? Como eu disse, porque nós vamos ver no livro de Cantares muitas frases sobre jardim fechado, está falando de virgindade, sobre seios, como eu disse, sobre trigo, uva, dizendo que os seios da mulher é como uva. Então hoje nós vamos ter que falar desses assuntos. Eu vou ficar meio vermelho aqui, mas tem que ensinar a igreja, para os maridos não olhar para outras e para as esposas não olharem para outros. E você ficar ali com a sua esposa e a esposa ficar com o marido, porque isso é de Deus. Amém? Então nós vamos lá. Vamos lá, versículo de número 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Então, para nós entender, né, nós temos que reportar um pouco lá em 1 Reis, capítulo 4.
entender esse versículo 1. 1 Reis, capítulo 4, versículos, nós vamos ler do 29 ao 32. Você vai falar um pouco sobre Salomão e os seus escritos, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículos de número 29 ao 32. Diz assim: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Olha só, falando de homens aqui que eram homens inteligentíssimos. Homens que olhavam a situação e já eram peritos em criar, inteligentíssimos para aconselhar. E aí no versículo 32 diz: Compôs Salomão 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Então, quando o texto diz lá em Cânticos, diz cântico dos cânticos de Salomão, o texto está dizendo para nós assim: desses 1.005 cânticos que Salomão compôs, esse é o mais importante, esse é o mais glorioso, esse é o que o cânon sagrado escolheu para fazer parte da nossa Bíblia. E por que não colocou na nossa Bíblia os demais cânticos? Porque Deus achou por bem colocar este. E este é o que nós precisamos para ter uma vida sadia na nossa relação. Meus irmãos, nesta manhã o Senhor vai nos fazer entender. Quando algum de vocês forem tratados mal por alguma pessoa com falta de educação, pode ter certeza que tem problema sexual no meio. E aí você tem que fazer uma leitura e falar: isso, irmão, essa pessoa está meio desse jeito aí porque ela está passando alguma situação meio complicada na área dela, da vida particular. Não está, porque uma mulher e um homem satisfeito é feliz por demais, é ou não é? Quando um homem e uma mulher é satisfeito é feliz. Agora, quando vê a pessoa com a cara feia, com a cara fechada, pode ter certeza que no relacionamento dela, marital, tem alguma coisa errada. E Deus quer consertar tudo isso nesta manhã, para você ficar com um sorriso Colgate de ponta a ponta. Aleluia. Ok? Então, desses 1.005 cânticos que Salomão escreveu, este é o que Deus escolheu para a nossa edificação, e é esse que nós vamos estudar. Eu vou falar para vocês uma coisa. Ontem eu comecei faz uns dias já, e leio, e nada. Falei: Deus, não dá para entender, porque a gente quer achar Cristo aqui no texto, e vai para lá e vem para cá, e nada. Espalhei todos os livros na cama ontem, fiquei das 6 horas da tarde, e nada. Quando foi 10 horas da noite, eu comecei a escrever. E fui parar por volta de 11h30. Aí hoje, quando foi 4h10 da manhã, o Senhor me despertou para finalizar um pouco dessa aula, porque é muita coisa, irmão. É muita coisa que Deus revelou. Então nós vamos hoje mergulhar no que Deus tem para falar. Então, como nós lemos, né, no versículo 32 de 1 Reis 4, fala que Salomão compôs mais de 1.005 cânticos, e dentre esses 1.005, este é o melhor. Então, o livro de Cântico dos Cânticos é onde Deus mostra ao povo dele, casado, né, a importância de sair da rotina sexual. O livro de Cântico dos Cânticos é onde Deus mostra para aqueles que são casados a importância de sair da rotina sexual. Aquela rotina que os casais são acostumados a fazer, tem que sair dessa rotina, e é o livro dos Cânticos mostra isso, de como sair dessa rotina e como haver satisfação total da vida sexual. Por quê? Porque, infelizmente, muitos maridos, né, pensam que a esposa é apenas o objeto sexual dele. Infelizmente é assim que acontece, irmãos. Muitos maridos pensam que a esposa é apenas o objeto sexual dele. E não saem da rotina da vida sexual em si. E Deus preparou esse livro para nos ensinar nesta manhã. Aleluia. Em contrapartida, o marido também fala à esposa, né?
Eu vou voltar aqui. Em contrapartida, o marido também fala à esposa o que espera dela para que também ele tenha sua satisfação total na área sexual. Então, o que nós mais vamos ver no livro de Cântico dos Cânticos, como primeira revelação nesta manhã, é diálogo. Diálogo entre o casal. Aonde não se tem diálogo, tem discussão. Aonde não se tem diálogo, tem grosseria. Mas aonde tem diálogo, tem harmonia de pensamento e tem satisfação total em todas as áreas da sua vida. Diálogo é o que nós vamos mais ver no livro de Cantares. Aleluia. Deus vai nos dar sabedoria para nós ouvir mais as esposas e os maridos ouvir mais, né? A esposa também ouvir, dialogar. Aleluia. Então, diálogo. E muitas ações também. Além de diálogo, tem também muitas ações por parte de ambos, com a finalidade de se satisfazerem na vida sexual, deixando assim Satanás para bem longe do seu casamento. E eu já peguei muita receita aqui, viu, irmão, desse estudo aqui. Já falei para minha esposa, ô irmã, amor, minha querida, você está tão linda. Tudo aqui, ó. Deus dá tudo para nós, a palavra dele. No versículo 2, parte A. Vamos lá? Suave é o aroma dos teus ungüentos. Suave é o aroma dos teus ungüentos. Notemos no texto que a esposa está tendo a liberdade no casamento de falar, dialogar, expressar. Ela está tendo liberdade no casamento de falar, dialogar, expressar, né, encantar, cantar, dar uma cantada. Suave é o aroma dos teus ungüentos. Então, isto é algo importantíssimo na relação, o diálogo. Né? E no versículo, na verdade eu li o 3, né? É o 2. Deixa eu voltar aqui. Beijo, vamos voltar. Beija-me com os beijos da sua boca. Então, notemos, e a esposa está tendo a liberdade no casamento de falar, dialogar, se expressar. E isso é algo importantíssimo na relação, o diálogo. O pedido dela, beija-me com os beijos da sua boca. Você está com a sua Bíblia aí? A expressão beijo está no singular ou no plural? No plural. Então eu entendo que não é um beijo só. Beijos. Beija-me com os beijos da sua boca. Então notemos que essa palavra está no plural. A esposa não quer um beijo. A esposa quer beijos. Está entendendo aí, meu irmão? Beijos. Agora a pergunta que não quer calar. Quanto tempo faz que não dá uns beijos? Mas não é assim, beijo, beijo. Lembra da época do namoro? Lembra daquela época, né, os beijos? Então é isso que o texto está dizendo. Beija-me com os beijos da sua boca. Se você quer ter um casamento sadio, é bom nós obedecer o que está escrito aqui. É bom obedecer o que está escrito aqui. Porque o que o diabo está fazendo hoje para trazer divórcio, trazer separação, trazer esfriamento na relação, não está escrito. Mas louvado seja Deus que Ele preparou esse dia para nós. Beija-me com os beijos da sua boca. Os beijos que a esposa está pedindo são os beijos que têm a mesma pegada dos beijos da época do namoro. É esse tipo de beijo. Aí sabe, porque passou o tempo, chegou os filhos, agora nós estamos já acostumados, né? Não, Deus está falando, é para beijar. É para continuar nesse namoro, é para beijar constantemente. Não é uma vez por semana. Tem gente aqui que está na hora de tirar a teia de aranha desses beijos aí. Porque está na hora, irmãos. Não é só na hora da relação, é beijos. Se Deus está dizendo isso é porque Ele sabe da necessidade do casal nesse sentido. Beija-me com os beijos da sua boca. Se quisermos um casamento sólido, é bom atentarmos ao que a palavra de Deus nos ensina.
na parte B do versículo, que ele diz: porque melhor é o teu amor do que o vinho. Melhor é o teu amor do que o vinho. A esposa relata que o amor do esposo é melhor do que o vinho. O vinho, para Israel, conforme a cultura israelita, vinho é sinônimo de festa. Vinho é sinônimo de... Imagina a situação. Formatura do filho, festa de casamento, festa de aniversário. Festa de casamento, as mulheres vão, aluga roupa, aluga sapato ou compra o sapato, se maquia. É gostoso isso aí, não é? Mas a palavra de Deus está dizendo: o seu amor é melhor do que festa. A esposa está dizendo para o esposo que as festas são muito gloriosas, glamorosas, gostoso de a pessoa participar, estar envolvida, mas a mulher preferia 1000 vezes ficar com o marido nas suas relações a 4 paredes. Tamanho é a graça do marido em relação ao que está colocado aqui na palavra de Deus, ao que o marido conseguiu conquistar o coração da esposa. Ela está dizendo: meu esposo, o seu amor para comigo é de tão grande que ele sobrepuja qualquer festividade que eu possa ir, né, em tudo emperequetada, maquiada, mas o seu amor sobrepuja tudo isso. O seu amor é melhor do que festas. Aleluia. Então a esposa relata, né, que o amor do esposo é melhor, muito melhor do que o vinho, né? Sinônimo de festa, de alegria, de felicidade. O Senhor Jesus deixou escrito isso. Vamos lá, porque é o texto, a Bíblia interpretando a Bíblia, e no Evangelho de João, vamos ver o que aconteceu no primeiro milagre de Jesus, no capítulo 2, na festa de Caná da Galileia. Capítulo 2 diz: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, tendo acabado o vinho. Então acabou aquilo que era símbolo de alegria. Tendo acabado o vinho. Aí a mãe do Senhor Jesus, né, a nossa querida irmã Maria, chega nele e ele fala: mulher, ainda não é chegada a minha hora e tal, mas ela, com o coração ardendo em fé, isso é uma coisa que nós devemos aprender nessa manhã no versículo 5, mesmo ela tendo obtido uma resposta contrária no versículo 4, ainda não é chegada a minha hora, o que tenho contigo, parece que ele foi grosseiro, mas ela não entendeu como ele sendo grosseiro. Por quê? Porque no versículo 5, olha o coração dela ardendo fé, dizendo: aos serventes, façam tudo o que ele vos disser. Por mais que ele me dê uma resposta assim, mas eu vou dizer a vocês, eu tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa aqui. Por mais que ele falou algo assim que não foi agradável aos meus ouvidos, eu tenho certeza, eu tenho fé no coração que ele vai fazer algo glorioso aqui. Façam tudo o que ele vos disser. Sabe o que acontece, muitos de nós, abrindo um parênteses aqui? Às vezes recebemos uma resposta meio que atravessada, às vezes não recebemos uma resposta da qual queríamos receber, mas nem por isso devemos deixar de ter o coração ardendo em fé e crendo que o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, façam tudo o que ele vos disser. E aí o Senhor transformou a água em vinho, em suco, mosto, né? E o casamento foi maravilhoso. Então o vinho é símbolo de festa, de alegria, símbolo de dança, muita comida boa, mas a esposa está dizendo: os seus beijos e o seu amor sobrepuja tudo isso. Aleluia. Agora uma pergunta aos maridos. Entre festa, alegrias, comida boa, etc., e uma noite romântica com beijo e amor, sua esposa anda preferindo quem? Agora a coisa começou a apertar para nós. Se a esposa anda preferindo ir para a festa, nós estamos feios na foto. Se a nossa esposa anda preferindo ir para a festa, nós estamos feios na foto. Nós temos que reconquistar. Porque eu duvido, irmãos, duvido, que na época do namoro, daquela coisa gostosa, e haveria um convite de casamento, entre o casamento e o namoro, eu duvido, na época do namoro, a namorada falou: não, eu não vou deixar você aí e vou para a festa. Eu duvido. Quantos estão entendendo isto? Isso é muito sério, irmãos.
Isso é muito sério. Versículo 3. Agora sim, né? Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Opa! Você vai começar a entender aqui agora para as esposas que você tem concorrentes. Que isso, pastor? Está no texto. Por isso as donzelas te amam. Tem gente assim no seu marido. Ó. De olho nele. Versículo 3. Suave é o aroma dos teus ungüentos. O esposo, ao beijar a esposa, ambos percebem que o fogo acendeu. O esposo, nada bobo, mostra a esposa e pede para ela que escolha qual das fragrâncias de ungüentos, que é óleo, e ela vai escolher para que ele passe no corpo dele, e automaticamente no corpo dela. Então note que nessa relação, que o texto está dizendo aqui, tem óleo no momento íntimo. Salomão, ele é criativo. Ele está dando um ensinamento para nós. Óleo, perfume, cheiro gostoso, da fragrância, ele sai da rotina. Vocês percebem? Ele sai da rotina sexual e começa a trazer a esposa, a deixar ela lisonjeada. No versículo 3b, como unguento derramado é o teu nome. Então nota-se que as carícias e o carinho, e os carinhos não ficam só nas mãos em si. Nota-se que a esposa, além das carícias com as mãos, bem como o beijo, ela também demonstra o seu amor falando e elogiando o marido. Diálogo de novo. Olha o que ela disse. Suave é o aroma dos teus ungüentos. Salomão está com óleo. Como unguento derramado é o teu nome. Ela está falando, elogiando. Porque aqui nós estamos aprendendo. No momento, irmãos, do casal que Deus está nos ensinando aqui, é que tem que ter diálogo. Não é o homem chegar, tal, chegou ao orgasmo, virou, não tem diálogo, não tem nada. Tem que ter diálogo. Elogios. Quebrar a rotina. Sair desse curso e entrar no que o Senhor nos ensina através da palavra. São pequenas coisas e gestos que vai trazer grandes benefícios, porque é segundo a palavra de Deus. Vai trazer grandes benefícios para o povo de Deus. E o divórcio vai passar longe. E a frieza vai passar longe. Versículo 3, parte C. Por isso as donzelas te amam. A esposa sabe que o esposo é paquerado e admirado. Ela sabe. Ela está dizendo, as donzelas te amam. Eu sei que tem gente de olho em você. Eu sei que as donzelas estão olhando para você. Mas ela não tem crise de ciúme. Vocês perceberam no texto? Porque ela tem a confiança do marido. Ela sabe que o coração do marido é dela. Por isso as donzelas te amam. Ela sabe que o marido é paquerado, mas ela não tem crise de ciúmes. Porque ela sabe que conquistou o coração do esposo através dos beijos, das carícias, dos diálogos, dos olhos perfumados, enfim, ela não é ciumenta porque confia no seu taco. Ô louco, as irmãs não deram glória a Deus? Vocês não estão confiando no taco? Irmãos, é um assunto delicado de se tratar, mas hoje tem que ser tratado esse assunto. Porque o Senhor não quer divórcio. Ele odeia o divórcio. E o casamento é isso. O casamento é na alegria, na tristeza, mas nos momentos que tem o marido e a esposa, é satisfação. É estar ali, junto, dialogando, no momento de intimidade. Para que o marido e essas mulheres que estão paquerando o marido, e ela sabe, ela está dizendo, as donzelas te amam, eu estou sabendo que tem gente aí. Estou sabendo que estão te paquerando, não sou boba, mas eu confio no meu taco.
Alguém quer participar? Pode levantar a mão aí, viu? Aleluia. Vamos prosseguir então? Por favor. Oh, glória a Deus. Tem até uma frase que é usada entre alguns pastores quando trata de as ovelhas a qual eles pastoreiam, que ficam migrando, né, pulando na igreja dos outros, visitando muito. Tem pastores que ficam enciumados, tem pastores que não gostam, mas a gente tinha um jargão entre a gente, que ovelha que tem pasto não come no pasto dos outros. Então, se você é da pastagem, se você cuida da ovelha, não tem por que ela ir comer no pasto do outro, não é verdade? Se aqui tem um bom ensino, uma boa palavra, tem louvor que Deus recebe, Deus manifesta a glória, o que eu vou querer ficar visitando a igreja dos outros? Então, no caso, no relacionamento, se a gente como pastor dê pastagem para a ovelha, não vai querer pular a cerca, ir no pasto do vizinho, porque a grama dele é melhor. É só da pastagem. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, vocês estão acompanhando, vocês estão vendo a quebra dessa rotina do Salomão e o que Deus colocou no ensinamento para nós? E a gente tem que praticar isso. Diálogo, carícias, né, um perfume, um óleo perfumado, faz parte. Agora, olha no versículo 4, parte A. Versículo 4, parte A. Leva-me após ti, apressemo-nos. Vamos ler o versículo inteiro? Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Pastor, mas o senhor está dizendo isso, mas eu tenho meus pequenininhos. Eu também tinha a Duda cresceu um pouco, tem meus filhos ainda. Irmão, eu tenho que arrumar um jeito. Tem que arrumar um jeito do casal ficar, se satisfazer, porque isso aqui, nós vamos entrar na semana que vem numa palavrinha que diz incontinência. Essa palavra incontinência significa um desejo, um desejo incontrolável de sexo. A incontinência só tem quem já praticou sexo. Os que são virgens não têm incontinência. Mas a incontinência, o desejo, o fogo, só tem quem praticou sexo. E quando não se tem entre o casal essa satisfação, aí, como o pastor Hert foi usado aqui, os olhos vão... O marido vai começar a olhar para outra. E a esposa começar a olhar para o outro. E o diabo vai trabalhar. E o texto é claro, Paulo dizendo, não vos priveis um ao outro, a não ser que tirem um momento de oração. Mas depois vocês têm que se ajuntar de novo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O diabo sabe que as pessoas que uma vez praticaram sexo, elas vão ter agora a incontinência. E se não serem bem resolvidas na questão sexual, vai haver traição, vai haver divórcio. Ou não havendo divórcio, fica a pessoa sendo enganada, o casamento frio, só grosseria, não tem mais aquela alegria. E Deus não quer nada disso para nenhum de nós. Ele quer satisfação e alegria no casamento. Por isso é importante. Olha no versículo 4, parte A. Leva-me após ti, apressemo-nos. Ela não está dizendo, leva-me com você. Ela está dizendo, leva-me após ti. É uma confiança que ela tem no esposo. Leva-me após ti. Mas, apressemo-nos. Apressemo-nos. A introdução do casal nas recâmaras ou no quarto se deu só depois das preliminares. Vocês estão acompanhando o texto aí? Então essa questão de, já vai para a cama. Irmão, Salomão está nos ensinando através do Espírito Santo. Sai dessa rotina. Preliminares, carícias, diálogos, elogios. Só depois que vai para a cama. Ela só foi para o quarto dele depois das preliminares, do diálogo, dele se perfumar para ela, dela elogiar ele. Aí depois sim, eles foram para a recâmara, para o quarto.
E hoje é dia de aprender com esse casal de cantares. Se o casamento só anda tendo cama, sem preliminares, sem beijos, sem diálogos, sem elogios, sem olhos perfumados, esse casamento está frio e correndo um sério risco de ser apagado. Aleluia. Aleluia. A parte B. O rei me introduziu nas suas recâmeras. A parte B é o coro, na verdade, né? Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que o vinho, não é sem razão que te amam. Então as mulheres do coro reforçam a forma enfática, reforçam de forma enfática os sentimentos da esposa para com seu marido. Elas olhavam e falavam, olha esse casal, eles se amam mesmo. O marido trata tão bem a esposa dele, eles se amam mesmo. Olha só como eles são, só os olhares deles, o sorriso um para o outro. Eles se amam. Versículos 5 e 6. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não guardei. Aqui está algo muito importante, irmãos. A esposa agora, né, aqui está uma coisa muito importante, o fato da esposa expressar o que afligia a alma dela. Eu estou morena, mas sou formosa, mas estou judiada. Estou me sentindo muito feia. Eu não me acho mais uma mulher bonita. Ela está expressando esse sentimento da alma dela. Ela está dizendo, eu tinha uma vinha, que era para você cuidar, para mim cuidar de mim, eu precisei cuidar de outros. Ela sofreu na mão dos outros. Ela não teve um tempo para ela. Então ela está expressando aquilo que a alma dela está sentindo de tristeza. E quantos são os momentos, oh meu Deus, quando nós olhamos para nossa esposa e vemos a tristeza no semblante dela, e às vezes ela quer falar e a gente ignora. Você é boba, deixa disso. Irmão, é importante ouvir a tristeza da alma da esposa, porque Salomão está nos ensinando, ele está dando liberdade para a esposa falar, dialogar o que está acontecendo. Quando nós não ouvimos, o psicólogo vai ouvir, a psicóloga vai ouvir, porque vai deixar a esposa um tanto quanto se sentindo para baixo, feia, depressiva. Só o marido sábio tem o poder, a faca e o queijo na mão, para ouvir a esposa e alegrar o coração da esposa. Aleluia. Eu estou me sentindo feia, judiada pelas lutas do trabalho, queimada do sol. Irmão, tem coisas que a sua esposa passou na vida, e isso traz ainda consequências terríveis de sofrimentos, e você não está dando oportunidade para ela falar, ela ouvir, e você ouvir. Aqui, pastora. Pode? Aleluia. Mulheres vai gostar mais ainda da escola da Bíblia agora. Bom dia, queridos. Nós, pastores, né? Nós ouvimos muitas reclamações de mulheres que, graças a Deus, eu acredito que aqui no nosso meio não tem, pastor. Muitas mulheres, por conta de elas estarem sobrecarregadas, tem mulheres que são cobradas, pastor. A minha mulher não se arruma mais para mim. A minha mulher não é mais do mesmo jeito que ela era quando ela era jovem. Hoje ela está acabada, como
está reclamando. Olha para mim, eu estou queimada do sol, né? Muitas mulheres, graças a Deus, têm um homem para ouvir, tem um pastor para ouvir, tem uma pastora para ouvir. Mas muitas, além dela ter essa dor na alma, elas são cobradas. Eu e o Fernando acompanhamos pessoas, eu acredito que o pastor também, do esposo cobrar isso da esposa. Aí eu falo, amor, então nós vamos orar bastante, porque ela trabalha 8 horas igual você, só que diferente de você, quando ela chega em casa, ela cuida da casa, cuida dos filhos, e o que é uma das coisas que mais nós temos visto na internet, as mulheres reclamarem disso. Não reclamar, jogar indireta, falando assim que elas têm que trabalhar fora, cuidar da casa. Só que quando chega em o marido vai sentar no sofá e ela vai continuar a rotina de trabalho dela. Então, isso aqui é de suma importância. Porque se a mulher ela tem liberdade para falar, em nome de Jesus, e vai ajudar. Se ela trabalha 8 horas, quando chegar em casa nós vamos trabalhar junto. E no sábado, no domingo, que seja, eu vou cuidar dos filhos para que ela tenha tempo para arrumar, ao invés de cobrar. Eu já ouvi muito isso. Eu e o Fernando ficamos horrorizados o dia que nós conversamos com uma moça linda, maravilhosa, e ela disse, se eu não ficar bonita, meu marido não chega perto de... Lembra disso, amor? Eu falei, o quê? Então, isso aqui é a mulher ter liberdade de se expressar, falar com o marido, e vice-versa, viu? Isso aqui serve para os dois, né, pastor? Porque tem mulheres também que só misericórdia. Obrigada, pastor. Glória a Deus. Então, irmãos, essa situação, né? Isso aqui acontece, é fato. Chama-se de momentos que essa é coisa de mulher. Quando ela fala, não estou me sentindo bonita, eu estou me sentindo tão feia. E aí ela está falando como a Sulamita está dizendo aqui para ele, esposo, eu estou sentindo-me tão feia. Eu estou desse jeito porque eu tenho um probleminha existencial. O esposo está ouvindo com toda a atenção do mundo, irmãos. Ele está lá parado para ela, toda a atenção dela, toda a atenção é para ela. Ela está falando, o sol me queimou, eu sofri, os filhos da minha mãe, não fala que é irmão, fala filhos da minha mãe. Pessoas, seres humanos, judiaram, né, fizeram guarda-vinha, colocaram no trabalho pesado, o sol me queimou, eu estou me sentindo como as tendas de Quedar. As tendas de Quedar eram umas tendas muito feias, eram negras, assim, umas peles pretas. Estou me sentindo tão feia como as tendas de Quedar. Eu não me sinto bonita. E o marido está lá, ouvindo, todo atencioso para ela. Isso faz parte de um casamento sadio, de uma vida sadia. Oh, glória! Judiada pelas labutas do trabalho, queimada do sol, porém formosa. Judiada por problemas dos outros e ajudando a cuidar da vida dos outros. Acontece, famílias, familiares. Ela sofreu muito, cuidou de outras famílias, de outros problemas e não cuidou dela. Mas agora, encontrando o amor da vida dela, ela dá adeus ao sofrimento, pois agora ela vai ser cuidada pelo esposo sábio. Agora, uma pergunta. Esposo, você tem ouvido com atenção os sentimentos da sua esposa? As lamúrias dela? As reclamações dela? O que ela fala, não me sinto bonita. Tem algo estranho, não sei o que está acontecendo comigo. Irmão, se a gente for na nossa rotina trabalho, nós vamos esfriar o casamento. A esposa vale muito mais do que o nosso trabalho. Porque quando está bem o casal, você sai trabalhar alegre, tudo dá certo. Agora você está lá trabalhando e está pensando, nossa, minha esposa não está bem. Então o segredo nesta manhã é a mulher falar e o marido ouvir e ouvir com atenção. Aleluia. Ouvir com atenção. Seja lamúrias, coisas do passado, coisas que machucou ela, que feriu, e ela precisa falar.
e o marido precisa ouvir. Agora, a rotina do dia a dia faz com que muitos maridos sejam estúpidos, grosseiros, não dão atenção. E a esposa foi Deus que nos deu. Assim como ele deu Eva para Adão, ele deu a esposa para cada um de nós. Foi Deus que nos deu, é presente de Deus. E se Deus deu, eu vou desprezar, tratar com grosseria, humilhar aquilo que Deus me deu? Se eu assim fazer, eu estou sendo como Adão. É a mulher que o Senhor me deu, ela aí que... Aquilo não é amor. Vamos aprender com Salomão nessa manhã. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 7. Parte A. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Vou ler o versículo inteiro. Onde o faz repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando. Fala assim comigo, andar vagando, junto ao rebanho dos teus companheiros. Então, nessa parte A, dize, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Essa parte do versículo fala aos maridos da necessidade da esposa ter uma direção e um rumo a ser seguido. Ela não vai perguntar para A, para B, ela vai perguntar para você, marido. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o rebanho, para que eu não ande vagando? É o marido que vai direcionar, com carinho, com amor, com afeto, não é com grosseria. Ah, faz isso, tá aqui o cartão, vai lá, se vira lá. Ah, tá aqui, vai lá, vai. Não é assim não. É com carinho, com afeto, com bondade, direcionando a esposa. Infelizmente, muitos maridos, por falta de sabedoria, onde pensam somente em ter uma condição de vida melhor, não que isso seja errado, porém torna-se errado quando na ânsia dessas buscas esquecem-se de ouvir a esposa, a qual anseia para ser cuidada, ouvida e direcionada pelo esposo. Isso aqui são coisas riquíssimas que Deus está nos dando nessa manhã. A esposa quer ser ouvida, direcionada, através do diálogo. Muito diálogo, irmãos. O livro inteiro já é diálogo puro, né? Então, o versículo 7, parte B, para que eu não ande vagando, junto aos rebanhos dos seus companheiros. A esposa também labuta com a vida, ela também apacenta o seu rebanho, como cabritos aqui, cuida dos filhinhos. Ela labuta com a vida. Ela está ali na labuta, cuida, porque o cabrito é filho de cabra, filhotinhos. Ela vai para frente, usando uma linguagem conjecturando, ela cuida da sua casa, dos filhos, e tem ciência de que existem outros homens que são companheiros, desejando também ela. Para que eu não ande vagando nos pastos dos seus companheiros. Ela sabe que ela é paquerada pelos outros homens também. E ele também sabe que tem outros homens olhando ela. É óbvio. Ela sabe que tem outras mulheres olhando ele, e ele sabe também que tem outros homens olhando ela, seus companheiros. Mas ele termina dizendo, ela tem os seus olhos somente ao esposo e ouve somente a direção do esposo. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. A paz, irmãos. Semana passada nós falamos sobre comunicação e nós falamos sobre a mulher ser mais, o homem ser mais razão e a mulher ser mais emoção, né? Quer falar mais, né? E essa questão de nós falarmos, o pastor acabou de falar, que a mulher precisa de um direcionamento. Muitas vezes as mulheres, elas não querem que o homem dê o cartão, que nem o pastor falou, querem que o homem vá junto lá na loja. Né? E para nós ir na loja é difícil, né? É um exemplo, né, que ele usou. Mas isso faz parte do caminho, né? De você caminhar junto, né? A mulher gosta de ver sua opinião quando ela vai comprar uma roupa,
Ela gosta que você direcione, fala, ó, ali tem outra loja, ali eu vi uma roupa bonita. Você pegar ela, é uma coisa simples do dia a dia, mas você pegar ela e falar, viu um vestido ali que eu acho que vai ficar bonito para você. Levar ela lá para ela poder ver. Isso é direcionar, né? E principalmente, né, direcionar naquilo que também que diz respeito às coisas de Deus e família. Isso é extremamente importante, né? A mulher, muitas vezes, algumas das mulheres, às vezes, já tem até uma decisão que ela vai tomar. Mas isso pode ser mudado, se o homem tiver direcionamento. Se ela tiver firmeza, que o homem vai direcionar ela em algo que é bom para a família, pode até mudar uma opinião dela. Mas muitas vezes ela toma opinião sozinha porque o homem não se posiciona. Porque o homem não se posiciona, o que ela tem que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Ela acaba fazendo algo porque não tem posição que direcione, né? E por mais, querido, que tem os pastores, temos nós que orientamos, por mais que nós falamos, a direção que realmente vai fazer diferença no casamento é a direção do marido, é do esposo, né? Aquele um que está lá, que é nela que ele confia, porque quando a mulher sai de dentro de casa e vai para um casamento, o direcionamento que ela tem são dos pais. Quando ela vai para outra casa, não é que o marido é igual ao pai, mas ela continua dependendo do direcionamento, né? Isso foi assim que Deus criou. A mulher depende do direcionamento do homem, no caso do pai quando está em casa, e no caso quando casa do marido, né? E não adianta você ser grosseiro, porque igual o pastor falou, pega o cartão, vai lá e faz, né? Isso é grosseria. E isso também é preliminar, né? Isso também é preliminar. A grosseria é uma preliminar negativa. Depois de noite fala, e aí? E aí o quê? E aí o que? Não tem nada não, né? E aí o quê? O dia inteiro dando patada, que é o quê? Né? Tem que ser desde cedo, né? Você beijar sua mulher, orar com a sua mulher de manhã na hora de você sair, abençoar ela. Durante o dia você ligar para ela, e se ela ligar para você, ter paciência, né? Muitas vezes nós estamos no trabalho, na correria, mas se você pode atender o telefone do seu trabalho, dê atenção, né? Eu disse aqui na aula de comunicação, se a minha esposa ligar, meus filhos ligar, acabou, pode acontecer o que for, eu vou atender, né? Se você tiver oportunidade de atender, não seja grosseiro, atenda ela, porque se a sua mulher está te ligando, porque ela precisa de você. Pode ser uma coisa mais óbvia que seja, mas se ela está te ligando, é porque ela tem incerteza, ela tem dificuldade de definir aquilo sozinho, senão ela não te ligava. Se ela pudesse definir sozinha, ela já tinha definido. Se ela te ligou e falou assim, aí, eu estou passando aqui para me comprar um jogo de lençol aqui, é R$ 39,90 por mês, posso comprar? É simples, toma decisão você. Claro que ela poderia tomar essa decisão sozinha, mas se ela está ligando, que ela quer a sua ajuda para tomar a decisão. Ela quer a sua ajuda, é simples, parece simples, mas para ela não está simples, senão ela já tinha decidido. Se fosse simples, já tinha resolvido, né? Se ela te ligou, porque para ela está sendo dificultoso e ela quer contar com a sua opinião. Isso é o caminho que o marido dá. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Ô, Glória, o senhor quer dizer algo, pastor? Daqui a pouco? Ok. Irmãos, quem quiser participar, pode ficar à vontade, né? Vocês estão tudo sério hoje. Só falar, lá em casa eu vou ter uma conversa séria com o meu amado e com a minha amada, né? O couro está comendo? O couro está comendo, a coisa está séria. Mas é o Senhor... Irmãos, tudo que está na Bíblia Sagrada, né? Ainda mais numa área como essa, você acha que Deus não ia se preocupar conosco? Do jeito que está, se essa palavra, esse livro fosse ensinado desde os primórdios da igreja, trazendo esse ensinamento que Paulo trazia constantemente para a igreja de Corinto, para as demais igrejas, mas se todos ficassem muito mais tempo, os casais, observando, né, o que está pedindo-se no livro, o exemplo, não tinha divórcio, não tinha. Tinha respeito mútuo, tinha alegria no casamento, não tinha frieza, não tinha aquela coisa, parece que no namoro era tão mais gostoso do que casado. O Senhor nos ama e Ele deixou tudo certinho para nós. Vamos lá, no versículo de número 7, né? Nós lemos, né? Dize-me, ó amado, onde apacenta o seu rebanho? A mulher precisa de uma direção, né? Ela busca uma direção. É na parte B do versículo 7, para que eu não ande vagando, né? A gente falou que
a esposa também labuta, ela cuida dos filhos, ela tem os olhos somente para o esposo e ouve somente a direção do esposo. Agora olha no versículo 8. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Parece-me que agora o marido está direcionando a esposa junto à tenda dos pastores. E os pastores eram aqueles também que encaravam, davam umas encaradinhas nela, né? Parece que o esposo aqui está direcionando ela erradamente, mas não é nada disso que o texto está dizendo. Então vamos pegar na parte A primeiro. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Primeiro, ele sabe que existe muitas mulheres formosas. E ele sabe, o marido sabe que essas mulheres formosas, alguma delas estão encarando nele. Mas ele tem a esposa como a mais formosa entre as mulheres. Os olhos dele é só para ela. Então é nítido ver que o esposo tem ciência que existem outras mulheres formosas interessadas nele, mas ele tem os olhos somente para sua esposa, elogiando-a e chamando-a de mais formosa entre as mulheres. Olha o diálogo aí de novo. Ele elogia ela. Você é a mais formosa entre as mulheres. Vocês veem, irmãos, que pós a reclamação da Sulamita, o Salomão começa a bombardear ela de elogio. Você está se sentindo feia, mas você é a mais formosa entre as mulheres. Você está se sentindo para baixo, mas você é tão linda para mim. Ele vai bombardeando ela de elogios. E sabe o que vai fazendo esses elogios para a alma dela? Cura interior. Ela vai sendo curada interiormente. Vai sendo abastecida pelos elogios do marido. Se tem uma cantada, né? Essa cantada foi nota 10, né? Nota 10 para Salomão. Mas olha uma outra cantada agora em Provérbios, no último capítulo de Provérbios. Olha que cantada interessante. Olha o que esse proverbista, olha o que essa pessoa disse para a esposa dele, né? Capítulo 31, verso 29. Olha que cantada interessante. Ele disse assim para a esposa dele: muitas mulheres procedem virtuosamente. É fato, ele está dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Olha que cantada. Olha, muitas mulheres são virtuosas, procedem virtuosamente, são até bonitas, mas tu a todas sobrepuja. Mas eu me sinto tão feia, meu amado. Ele responde: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor como você, essa é louvada. Ele bombardeia ela, ela vem com negatividade, ele vai bombardeando ela de carinhos, de palavras de autoestima, que levanta a autoestima dela, e essa mulher vai ficando derretida pelo marido. E o marido tem os olhos só para ela. Pode falar, pode complementar aí. No verso 10, deixa eu voltar aqui, 31, verso 10, que diz: dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Verso 31, 10. Sim. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de joias finas. Que coisa linda, né? Então o marido sabiamente vai cantando a esposa, falando palavras agradáveis aos ouvidos da esposa. E aí, irmãos, a esposa continua apaixonada pelo marido. Porque antigamente, né, o pastor Rodrigo disse na época dele, ela é tão distante que eu escrevia carta. A pastora Cléia escrevia carta. E quando chegava a carta, nossa, que alegria, os olhinhos brilhavam, né, de ler logo, né, aquele amor. Eu não via a hora de estar aí trabalhando. Hoje é dia de ver ela, aquela euforia, né? E isso tem que continuar, irmãos. Por quê? Porque sabe por que era essa euforia naquela época? E por que às vezes se apaga? Porque acabou os beijos. Porque acabou o diálogo. Acabou, né, de falar. Oi?
Alguém falou, acabou o namoro, isso, irmãos. Então, quando isso acaba, aí vai murchando. E a mulher tem momentos da vida dela que ela se sente feia. A minha vira e mexe, ai, amor, estou me sentindo tão feia, meu rosto está manchado agora. Eu falo, para mim você continua linda ainda. Opa, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Mas realmente o Espírito Santo, ele cuida de todas as áreas da nossa vida, né? E uma coisa que eu ouvi, que eu achei bem interessante, pastor, é que tem acabado um pouco o relacionamento emocional. No namoro existe tudo isso, a conquista, os elogios, o carinho, a gentileza, e infelizmente às vezes vai se perdendo. E é tanto parte do marido e da esposa não deixar isso acabar. Respeito e amor andam juntos, são pilares que sustentam a relação, né? O relacionamento. Então, assim, eu e meu esposo, quando ele vai trabalhar, eu dou um beijinho nele. Tchau, bom dia, como foi o seu trabalho? Então, esse amor, esse carinho, relacionamento emocional, que é tudo isso que a palavra de Deus está ensinando. Isso preserva o casamento, preserva o relacionamento e, graças a Deus, o meu esposo é uma bênção. Eu amo cada dia mais. Eu falo que hoje assim, o nosso relacionamento é muito melhor de quando a gente namorava, porque hoje eu conheço ele. Ele me ama de verdade. E nos momentos mais difíceis da minha vida, ele esteve ao meu lado. Então, assim, quando o amor é forte, nada abala, nada acaba. Porque Paulo fala em Coríntios 13:13, né? Que o amor jamais acaba. Então, Deus está nos ensinando coisas pequenas que vão fazer muita diferença em nossa vida. Glória a Deus, pode ficar à vontade. O pastor Rodrigo vai dizer algo, né, enquanto ele vai ali. Tem um versículo que diz assim, o amor é forte como a morte. Vocês já leram isso? O amor é forte como a morte. Né, a pastora Cléia falou e eu fiquei tempo sem entender, o amor é forte como a morte. Que loucura isso, o amor é forte como a morte. Mas aí eu entendi, o Espírito de Deus me revelou. Quando você morre para o mundo e nasce para Deus, esse amor é forte como a morte. Você agora vive uma vida muito mais além do que você vivia lá fora. Por favor, pastor. Paz, igreja, bem? Vocês vão rir agora, né? Realmente, irmão, as palavras, assim, muito bom, né? Os olhares. Uma coisa que a Cléia se comunica, assim, o nosso olhar comunica com o outro, né? Talvez um olhar do esposo para a esposa, o outro não entende, quem está no pé, mas eles dois que vivem uma vida íntima muito boa, entendem tudo, né? Um olhar se torna uma frase. E eu fui conquistada pela Cléia pelo olhar. E o pastor comentou aí, né, que eu escrevia cartas. Mas você sabe carteiro? Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu era carteiro, trabalhava no correio, né? Aí, na cidade lá, eu ia entregar a carta. Qual a rua que eu queria passar mais no dia? A rua da casa da Cléia. E um dia eu cheguei lá, irmão. Olha só, interessante, né? Aí eu fui entregar a carta na casa dela. Aí ela olhou para mim e falou assim, entra para cá. E o pai dela tinha fama de ser um homem bravo, né? Passava assim, ó, cuidado com o pai da Cléia, o pai da Cléia é bravo. E eu entrei para tomar um copo de água, né? Estou tomando um copo de água, quem chega? O pai da Cléia. Mas ele não entrou pela porta da frente, entrou pela porta do fundo. E o pior, estava armado. O pastor Rodrigo quase desmaiou. Então foi um grande susto, né? Mas, brincando, né? Mas falando sério. Mas o amor, assim, foi conquistado, né? E graças a Deus, Deus tem mantido até hoje. E a gente vive muito bem mesmo. Ela está lá no serviço dela, está lá mandando. Oi, meu amor, tudo bem com você? Ô, meu bem, está tudo bem. E você, tá boa? Então tem comunicação, né? Ela não vai procurar consolo perto dos outros pastores. Não estou dizendo agora, diz o texto aí, né? Nos rebanhos dos pastores vizinhos, né? Mas ela está sendo cuidada, igual o pastor Hélio falou, né?
Tá bem cercado aqui, o passo tá bom. Tá vendo? Deus seja louvado. Aleluia. Olha só, irmãos, então, ela é elogiada, ela é cantada. O marido só fala para ela palavras boas que edificam. O Salomão aqui não é bobo, não. Ele falou, se eu concordar com ela que ela realmente está feia, que ela está, né, engordou um pouquinho, já não é mais como era antes, eu vou mandar ela lá para baixo. Imagina o clima como vai estar aqui em casa. Ele falou, não, você está linda, você está maravilhosa. Ele cuida dela, né, ele ama ela. E isso faz bem para ela. E ela se sente valorizada. Por quê? Porque o Salomão sabe que ela também era paquerada. E aí ele diz no verso 8, na parte B, ele diz assim, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Então notem que o esposo dá rumo para a esposa. Ele orienta a esposa. Sai-te pelas as pisadas do rebanho. O esposo dá rumo para ela através do diálogo. Ele orienta ela através da cordialidade, da educação, da brandura. O esposo mostra à esposa o caminho a ser seguido. E ele sabe que neste caminhar a ser seguido vai ter outros pastores. Mas ela não vai nem olhar para os outros, ele vai olhar para ele. Porque chegando lá, ele está aqui os demais pastores, mas está lá o meu amado, junto com os outros pastores. Aleluia. Oh, que coisa linda, irmãos. O resultado final termina na união, no amor, na paz e no relacionamento matrimonial sadio. Amém? Versículos 9 ao 11. Diz, só não vai falar isso aí hoje para sua esposa, tá? Diz assim, as éguas de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites. O teu pescoço com colares, enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Agora, eu acredito que as irmãs vão dar um glória a Deus bem alto, como diz o Jacom. Por quê? Porque nesse versículo, o esposo sábio, ele vai elogiar a esposa, chamando-a de linda, de querida minha. E, né, então, e existe os maridos mão de vaca, que não se importam com a esposa que Deus lhe deu. Então, no versículo 11, olha lá, tem alguém falando já, fala Deus. Olha no versículo 11, ó, olha só. Enfeites de ouro te faremos, com inscrições de prata. Sabe o que o marido está dizendo? Eu vou comprar presente para ela. Eu vou deixar ela linda. É cabeleireiro, é enfeites, roupa. Lógico que dentro da condição orçamentária. Mas é necessário o marido se importar com a esposa. Nem que seja para trazer, né, uma calcinha, um pingente, algo que, olha, ele se importou comigo. Ele se preocupou comigo, ele ligou para mim, ele trouxe esse presente para mim. Agora, eu vou falar uma coisa a vocês, né? Nós que somos homens. Os homens têm a tendência natural, o homem tem o instinto caçador, é o natural do homem. Então o homem tem aquela situação de olhar para uma mulher e a situação de olhar e desejar. Isso está dentro do ser humano. E a maioria dos homens que olham para outras mulheres com o intuito de desejar, pode ver que aquela mulher gastou no cabeleireiro, gastou na loja de roupa, gastou na corrente, na pulseira, e aí chamou a atenção do homem. E o homem não olha para a esposa dele porque está tão mão de vaca que não dá dinheiro para ela comprar, para gastar no cabelo, para comprar uma roupinha. É sério, irmão. Assim, tá lá, tá? Deus está falando conosco hoje. Isso é para mim também. Isso é sério. Emocionalismo? Então, isso é tão sério, porque o Salomão está lá cuidando dela. Está cuidando dela com presente. Oi? Pode usar o cartão, tá vendo aí? Ó, glória a Deus. Os irmãos vão todos dar glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hein, pastor? O versículo que fala aí, né, que as éguas dos carros de Faraó te comparam, querida minha, né? Quem já morou no sítio aqui? Eu já morei.
Tristeza é você montar numa égua e sair na estrada e você encontrar um cavalo bravo. Porque o cavalo fica doidinho. Ué. Então, tipo assim, eu acho que a comparação de Salomão, acho que quando você com aquelas éguas de Faraó, os outros cavalos, quando vi, ficavam loucos. Né? É igual o pastor disse, né? Quando a mulher está bem enfeitada, bem bonita, né? Aí os cavalos ficam olhando, né? Vamos dizer assim, né? E fica relinchando lá e falando, ó, como ela é bonita. Entendeu? Então é isso aí, né? Se você pesquisar e você for ver, é isso aí. Quando, tipo assim, quando uma égua ela sai, e tiver um cavalo ali, né? Ele fica louco, né? Então é assim, dessa forma. O Salomão falou assim, ó, cuidado. Ele preocupava com o rebanho dele. Aleluia. Então, ele tinha confiança. Salomão tinha confiança na esposa. É que é meio esquisito de ler isso aqui, né? Como é que pode a Bíblia falar, comparar a mulher com uma égua, assim, né? Mas não é no sentido de... É porque era um sentido figurado, porque eles falavam daquilo que eles viam, né? Era a cultura deles. Então, para eles, quando ele falava da mulher assim, a mulher é como se fosse uma égua, porque eles, o que eles viviam, quando eles viam uma égua muito bonita, né, chamava a atenção deles, né? Então era o jeito que eles tinham para falar, de modo que aquele povo daquela época que foi escrito entendia, né, o que ele estava falando, né? Hoje é diferente, hoje chama de gata, né? O pastor nessa época chamava de mina, né? Mina. Tinha tanta, só mudou o jeito, né? Aleluia. Mas era de forma que eles conseguiam, o povo conseguia entender o jeito que estava escrevendo, né? Um modo figurado, né? As irmãs não é égua, não, gente. Pode ficar tranquilo. Né? E tanto é que ele fala no final, querida minha, né? Então, olha que coisa interessante, né? Ó, o Abraão tinha uma consciência tão apurada, e ele vai ensinar Isaac como que se deve tratar uma esposa, que ele chama o servo dele lá em Gênesis e fala assim, eu preciso de uma esposa para o meu filho. O servo, pois não, mas ó, pega aqui pendente, pega pulseira, pega colar, põe tudo aí na bagagem. E assim que você achar essa esposa para o meu filho, entrega tudo para ela. Era Abraão ensinando Isaac como se deve tratar uma esposa. Quando chegou, né, a esposa, Isaac estava lá no campo, quando ele bateu os olhos, ele já foi correndo. Quando ele olhou para ela, cheio dos colares, bonita, já apaixonou na hora, irmãos. Eliezer chegou, fez certinho. Deu os presentes, né? Cuidou, levou. E aí o Isaac, né? O Abraão, ele tinha essa consciência apurada, tanto é que ele cuidava muito bem da esposa dele. Sabe por quê? Porque quando ele chegou no Egito, se ela fosse uma mulher feia, né, maltrapilha, farroupilha, o faraó nem ia ligar para ela. O faraó, o presidente da república. Quando bateu os olhos nela, que mulher bem cuidada, já vou pegar para mim. Aí Deus interveio. Mas a situação é assim, irmãos. Tem muito marido mão de vaca que não está dando devido valor à esposa. E isso é errado. Deus nos deu a esposa. Lógico que tem o nosso orçamento, tem as continhas para pagar, mas temos que lembrar delas. Tem cabeleireiro, tem unha, né? Libera o cartão. Tem um presentinho, tem roupa, tem sapato. Quando dá, compra, ajuda. Isso faz parte. Salomão está nos ensinando aqui. Ele está dizendo lá no versículo 11, enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata, porque ele tinha bala na agulha, ele podia, né, ir numa relojoaria, numa joalheria, e fazia, dava para ela o presente bonito, cada um no seu jeitinho, trata bem. Agora olha que coisa interessante, versículo 12 a 14. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O amado é para mim um saquitel de mirra posto entre os meus seios. Como um racimo de flores de hena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Então olha que coisa linda. A esposa se perfuma para o esposo a esposa se perfuma para o esposo e o esposo corresponde devolvendo para ela as palavras de amor, bem como sua sensualidade, desejando que o marido esteja posto entre... Então, deixa eu corrigir essa interpretação.
Enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquitel de mirra posto entre os meus seios. Então ele está lá na mesa, está vendo o diálogo, e ela está verbalizando, ela está jogando as cantadas nele. E ele está observando, e ela fala, então uma coisa linda, a esposa ela se perfuma para o esposo. O esposo corresponde com sensualidade, agradando-a. No versículo 15, eis que é formosa, querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os da pomba. Então, no versículo 15, o esposo vai retribuir em palavras carinhosas para a sua esposa, e por sua vez a esposa também retribui com as palavras carinhosas no versículo 16 e 17. Mas uma coisa nos chama a atenção. No capítulo 1 e versículo 6, a esposa está com a autoestima baixa. No capítulo 1 e versículo 17, ela recebe os elogios e a atenção do esposo, o cuidado do esposo. Então, ela tem uma autoestima elevada a ponto de não mais estar se sentindo feia. Agora, no capítulo 2 e o final do versículo 17, ela fala, eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. No capítulo 1 e versículo 6, ela está toda feia, chateada, e o marido começa a investir palavras, carícias, amor, atenção. No capítulo 2, ela agora está se sentindo uma rosa de Sarão. Aleluia. E o lírio dos vales. E aí ela vai dizer, o Salomão vai dizer, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Então ele vai fazer uma ligação no que o Senhor Jesus disse lá. Observai os lírios do campo. Sabe o que Salomão deu para ela aqui? Para ela ter uma sensação de que ela está parecendo um lírio, Salomão abriu a mão e comprou roupas para ela. Observai os lírios do campo. Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Tal lírio entre os espinhos, essa é a minha querida entre as donzelas. E agora, para quem estava tudo cabisbaixa, cabrunhuda, lá no versículo 6 do capítulo 1, agora ela está se sentindo como a rosa de Sarão, como os lírios do vale. Por quê? Porque o marido sábio conseguiu colocar a autoestima dela lá para cima. Vamos ficar de pé? Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus. A esposa, com humildade e sabedoria, conseguiu ganhar o coração do esposo, a ponto de o próprio esposo, mais uma vez, verbalizar que ele tem os olhos somente para ela. Tal o lírio entre os espinhos, assim é a minha esposa entre as donzelas. Tem as donzelas, ele está falando, as donzelas existem donzelas bonitas, mas você é a mais bonita entre as donzelas. Aleluia. Senhor Deus, hoje nós ouvimos aqui um pouco de ensinamentos para melhorar o nosso casamento. A vida, Senhor, importante de cada um na área sexual. Ah, Deus, quantos casamentos se esfriaram. Quantas pessoas, ó Pai, abandonaram por falta de lerem e praticar, Senhor, este livro tão lindo que o Senhor deixou para cada um de nós, para que nós não venhamos a tropeçar, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, por esta manhã, por esta aula, e na minha limitação, que o Senhor continue a falar, porque, ó Deus, o Senhor é um Deus ilimitado. Eu fiz aquilo que o Senhor me pediu a fazer, Senhor, e peço que o Senhor continue agora a falar em cada coração e que todos, ó Pai, venhamos a praticar tudo que foi ensinado para nosso bem-estar e para nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome o seu assento aí. Eu não sei se já acabou lá a aula. Deve estar acabando. Oi? Oi, Julinho? Não tem? Então nós já vamos encerrar, já são 10h33. 10h33. Aprendemos um pouquinho hoje, né?
Um assunto muito importante para a edificação do casal, do casamento. E que nós venhamos a completar muitos e muitos anos de casados, né, observando ao que a palavra de Deus nos ensina, esses ensinamentos. E você que está pela internet, né, também assim o faça. E depois, irmãos, como a esposa não está aqui, depois eu vou sentar com ela e falar, vamos entrar no vídeo. Gravou, né? Gravou? Vamos entrar e vamos assistir junto aqui de novo. Vamos melhorar isso aí, né? Deus seja louvado. Então vamos embora, abençoado. Hoje nós não vamos fazer café por conta, né, dessa questão de Covid. O pessoal está um pouco preocupado, então a gente respeita. Daqui a pouco tudo isso passa e aí nós vamos voltar com o nosso cafezinho aí, que é muito bom a comunhão da igreja, né? Então estejamos em pé de novo. Eu achei que os jovens, o pessoal teria o versículo, mas não vamos ter. Então nós vamos ir embora abençoados e preparar-nos para o culto da noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pelos ensinamentos dados aqui, nos jovens, nas crianças, nos adolescentes e pré-adolescentes. Peço que o Senhor continue falando em cada coração. Pai, que o Senhor cuide de todas as pessoas que estão com suspeitas de Covid e aquelas que estão com Covid. Nós confiamos somente em Ti, Senhor. O único que nós buscamos é o Senhor, o médico dos médicos. E usa, Senhor, os enfermeiros, os médicos humanos, para o bem-estar do Teu povo e também de toda a humanidade, Senhor, que está sofrendo, ó Pai, com esta peste, com essa praga. Se o Senhor disser basta, isso já basta, ó Pai. Mas nós esperamos e confiamos, ó Deus, em Ti. Estaremos sempre diante do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e domingo que vem, se Deus quiser, tem mais.